Olá! Nesta aula vou falar sobre como sedimentar uma atitude mental positiva perante a vida. De forma genérica, podemos dizer que a atitude é definida como uma maneira de olhar ou viver a vida. A atitude mental positiva é uma decisão que se expressa através dos nossos comportamentos, podendo estes ser aprendidos. A atitude mental positiva é um subproduto da positividade. Na verdade, funciona como se fosse algo que liberta um conjunto de informação intencional dirigida a outras partes de nós mesmos, mentais e físicas, que por sua vez influencia a forma como funcionamos. O que se pretende? Em resultado de você sedimentar a atitude mental positiva, é que à medida que vai percebendo como funciona esta forma de dialogar consigo mesmo, perceba igualmente qual o impacto que isso tem em você mesmo. Que palavras, que imagens, processos, raciocínios e experiências você aciona para que o conduzam a um determinado desempenho ou resultado. A atitude mental positiva é realmente sobre o esforço da crença de que você pode decidir como reagir a determinadas situações difíceis em prol de si mesmo. Nunca é sobre mentir para si mesmo, é tudo sobre capacitar-se. Como muito bem disse William James, é a nossa atitude no início de uma tarefa difícil que, mais do que qualquer outra coisa, vai afetar o seu resultado. E Sugar Ray Robinson brindou-nos com esta grande verdade. Eu sempre acreditei que você pode pensar positivamente, como pode também pensar negativamente. De acordo com as duas frases anteriores, importa que você retenha o seguinte: não importa tanto o que você pensa, mas sim a forma como pensa. Por exemplo, se você fosse uma pessoa que tivesse medo de falar em público, e necessitasse de fazer um discurso importante na presença de algumas dezenas de pessoas, certamente na sua mente passariam pensamentos do género: e se eu gaguejar? E se eu me esqueço do discurso? E se eu ficar paralisado? Tenho medo de passar uma vergonha. Ainda que todos estes pensamentos pudessem passar na sua cabeça, isso só por si poderia não causar-lhe problema nenhum. O problema real iria manifestar-se no momento em que você passasse a agir de acordo com isso, ficando amedrontado, focado em cenários catastróficos e a imaginar-se a fracassar. Ou então, mesmo com esses pensamentos negativos a passarem-lhe na cabeça, você poderia fazer o exercício de não lhes dar ouvidos, distanciar-se deles, perceber que não passam apenas de receios antecipatórios e, a partir dessa análise, começar a focar a sua atenção no conteúdo do discurso, nos aspectos que importa realçar. Poderia ainda relembrar-se do que poderia fazer caso começasse a sentir-se ansioso, como, por exemplo, respirar fundo, descontrair-se e voltar a focar a atenção no discurso, verbalizando silenciosamente palavras de incentivo. Vou apresentar 5 passos que asseguram a implementação da atitude mental positiva na sua vida. O passo 1 é: tome consciência que ter atitudes positivas é uma escolha. Por muito difícil que seja admitir, você escolhe sempre os estados emocionais em que se encontra. Pode é ter mais ou menos consciência disso. Lembre-se que os sentimentos são isso mesmo. Sentimentos que se referem à percepção que estamos a ter em relação a alguma coisa que está a acontecer na nossa vida. Como tal, os sentimentos em si mesmo não são bons nem maus. São apenas informação. Nós é que interpretamos como bom ou mau aquilo que sentimos. E a partir daí, escolhemos a atitude a ter face à situação que estamos a viver ou aquilo que estamos a pensar. Como está representado aqui na fórmula da positividade. Aquilo que importa você saber é que perante a sensação que você tem de sentimentos e pensamentos negativos, pode aceitar o que está a sentir e depois mudar o seu estado interno e colocar-se numa atitude positiva, com pensamentos orientados para a solução. Dou-lhe o seguinte exemplo. Se alguém partir uma perna, no processo de recuperação, sempre que a colocar no chão, irá sentir dor. A dor aqui é benéfica, pois informa e relembra a pessoa que tem um problema na perna e, temporariamente, tem de ter mais atenção.
Depois, numa tentativa de se sentir melhor, irá usar as outras partes do seu corpo no sentido de se conseguir movimentar, mas mais devagar, obviamente. O que se passa neste exemplo é que a pessoa, apesar de ter um problema, não se confunde com o problema, sente que é capaz de se ajudar a ela própria e ao problema, a perna partida, e assim fazer uma recuperação mais eficaz. Arrisca dizer que esta pessoa teve uma atitude positiva face à sua situação, porque teve consciência do seu problema e decidiu-se a organizar as outras partes do corpo que estavam funcionais e sem problemas e fazer o que estava ao seu alcance. Isto é sem dúvida uma atitude positiva. De acordo com o descrito anteriormente, sempre que você se sinta desanimado, desesperançado ou triste, tente lembrar-se que isso é como se fosse a sua perna partida, a queixar-se, que na verdade é o seu problema a manifestar-se, a chamar-lhe a atenção. Você deverá esforçar-se para não se identificar com esses sentimentos incapacitantes e dizer para si mesmo: isto é o meu problema a queixar-se. Depois decida levá-lo em consideração e faça algo para se ajudar. Faça algo de capacitador e positivo. Decida-se a melhorar, a procurar uma solução. Não se renda. Acredite em si e faça coisas construtivas. O passo 2 é: livre-se da negatividade. Se você pretende viver uma vida de alegria e felicidade, não pode de forma nenhuma alimentar os seus pensamentos negativos, movimentar-se de acordo com eles e muito menos tomar decisões num estado crónico de negatividade. Os pensamentos passam na cabeça tal qual os balões de fala nos livros aos quadrinhos de banda desenhada. Se partirmos desta analogia, isto é capacitador, pois permite-lhe aplicar a técnica que apelido de zoom. À medida que os pensamentos vão surgindo na sua cabeça, se tomar consciência deles e verificar que são destrutivos e incapacitantes, não tem necessariamente que os seguir, nem tampouco tentar eliminá-los. Ter pensamentos negativos não é prejudicial. O que prejudica é deixar-nos dominar por eles e tomar decisões baseadas nesses pensamentos distorcidos, pela percepção ou incapacidade do momento. Então, o que fazer? Você deve aplicar a técnica de zoom, ou seja, quando você fica ciente que está a ter pensamentos negativos, de forma imaginada, crie na sua mente outro balão de fala com outras frases mais capacitantes e utilize a sua concentração como se fosse uma lente de uma máquina fotográfica a fazer zoom. Assim sendo, aumente o seu foco naquilo que construiu na sua mente. Em seguida, você pode adicionar a técnica de mudança de canal. Vou explicar rapidamente esta simples, mas muito eficaz técnica. Peço-lhe que imagine que vai ao volante do seu carro e que na rádio que está a ouvir está a tocar uma música que detesta. Essa música faz com que você tenha lembranças desagradáveis que o colocam num estado mal-humorado e triste. Acredito que você quisesse, no segundo seguinte, mudar a estação de rádio. Ou seja, mudar de canal. Isto é exatamente o que você pode fazer na sua mente, sempre que perceba que está a ter pensamentos de negatividade. Mude de canal. Mude o foco da sua atenção interna para pensamentos e imagens que possam ser mais agradáveis e úteis. Em seguida, emparelhe a técnica de zoom que referi anteriormente e foque-se em algo positivo e construtivo, algo de que goste, aumentando assim ainda mais a sua concentração nesse cenário. O passo 3 é: olhe para o lado positivo da vida. Podem não existir aspectos positivos em tudo. Acredito que muitas coisas não têm nada de positivo ou construtivo na vida. E por certo, todos nós já fomos confrontados com situações destas nas nossas vidas. Quanto a estes acontecimentos, nada podemos fazer, dado que não os controlamos. Mas as respostas e reações a eles, sim. Podemos escolher o que fazer, que ações tomar e que atitude adotar. As coisas que nos acontecem, em si mesmas, podem não ser positivas, mas a forma como nos organizamos para as minimizar
ou para minimizar os danos colaterais, ou para tentarmos reverter a situação, essa sim pode e deve ser positiva. Está ao nosso alcance e depende unicamente de nós. Perante um cenário negativo que passe na sua mente, utilize a seguinte técnica. A técnica de padrão de interrupção. Quando fazemos algo repetidamente, isso torna-se um hábito e os padrões de negatividade tomam o controle da nossa mente. É importante trabalhar no sentido de arranjar qualquer coisa que interrompa definitivamente os pensamentos não desejados. Por isso você deve utilizar a técnica de padrão de interrupção. Para aprofundar esta técnica, peço-lhe que de forma imaginada se veja numa situação desconfortável e incapacitante à sua escolha. Tente imaginar isso. Assim que tiver esse cenário na sua mente, pare. Tente perceber os sentimentos incómodos associados à situação que está a visualizar na sua mente. Tente sentir isso. Muito bem. Agora substitua mentalmente os pensamentos e emoções por outros mais positivos e que desejaria vir a ter na próxima vez que possa sentir que está a gerar padrões de negatividade idênticos ao que escolheu neste exemplo. Ok, muito bem. Em seguida, tente perceber como se sente ao focar-se nesses pensamentos e emoções mais agradáveis. Provavelmente bem melhor que a última vez que se sentiu mal. Ótimo. Agora reforce esses pensamentos, sentimentos e o discurso e diga a você mesmo que é isso que fará na próxima situação negativa que enfrentar. Sentir-se-á certamente bem melhor. Depois de ter implementado e treinado o padrão de interrupção, segue-se a aplicação do padrão de interrupção de negatividade como um alerta. Uma das formas mais comuns de ficarmos com uma atitude incapacitante é quando ignoramos e não tomamos consciência do quão desconfortáveis e negativos os nossos pensamentos são. Muitas pessoas dizem: eu não quero pensar sobre isso, porque isso aborrece-me, irrita-me, fico chateado. O desapontamento, a tristeza, o aborrecimento e o medo são sinais, são sentimentos que nos alertam para a necessidade de enfrentarmos a situação. A negatividade pode ser um motivador poderoso. Por isso, quando você detectar que está a ter uma atitude negativa, deverá tomar consciência que é necessário fazer alguma coisa acerca disso e, consequentemente, deverá agir na tentativa de mudar essa atitude. Saber apanhar-se a si mesmo a ter atitudes negativas ou a agir de acordo com os seus pensamentos negativos deverá funcionar como um alerta para a necessidade de tomar o controle, interrompendo a continuação do foco nesse cenário negativo. Depois de você já começar a ser capaz de apanhar a si mesmo a entrar num cenário de negatividade, deverá continuar o processo focando-se no que é positivo. Tente perceber que características possui em si que o possam ajudar a melhorar aquilo que deseja. Centre-se nas forças e virtudes que o caracterizam ou caracterizavam no passado. Lembre-se das vezes em que esteve em situações difíceis e como foi bem sucedido. Avive na sua memória os momentos em que se esforçou para arranjar uma solução e foi bem sucedido. Se nos colocarmos num estado de capacidade, de coragem e combatividade, a nossa mente irá procurar na sua base de dados informações para arranjar uma solução. Dê uma ordem direta a si próprio. Por exemplo, vou ser capaz, vou arranjar uma forma de conseguir. Mesmo que seja difícil, irei arranjar uma maneira. Faça isso. O passo 4 é: reforce a positividade em si. Assim que consiga começar a detectar os padrões de negatividade e tomar controle sobre os seus pensamentos e consequentes decisões a tomar, as suas redes neuronais irão iniciar um processo de mudança e reforço. Cada vez que conseguir reverter um estado de incapacidade ou uma atitude negativa para uma atitude mais capacitadora e positiva, esses caminhos neuronais que foram ativados aumentarão a sua força de resposta. Isto quer dizer que aumentou a probabilidade de voltar a pensar da mesma forma em situações futuras, até que se estabeleça um padrão de respostas comportamentais mais satisfatório. Este processo funciona como quando se treina um músculo. Quanto mais exercitar este tipo de raciocínio, mais forte ficará. Por isso mesmo,
Na fórmula da positividade, podemos verificar a construção desse padrão de comportamentos através da multiplicação do comportamento intencional. Quanto mais vezes você reproduzir conscientemente uma determinada ação, mais probabilidade você tem de voltar a repeti-la no futuro. Para reforçar a sua positividade, presenteie-se. Para realizar isso, de forma imaginada ou de forma material, reforce a sua atitude positiva face aos obstáculos e situações de vida difícil, oferecendo um presente a si mesmo. Pode dizer para si próprio: boa, consegui, fui corajoso o suficiente para obter sucesso, fiquei muito contente, consegui aplicar as minhas habilidades. Comprometa-se consigo. Se conseguiu vencer algo que até então não tinha conseguido, marque uma massagem, vá a um bom restaurante e diga para si: este é um presente que ofereço a mim próprio pela atitude que consegui ter. Do ponto de vista psicológico, isto é extremamente importante, pois você reforça a sua própria capacidade e reconhece que possui em si características que merecem ser recompensadas. Este ato faz com que valorize e ganhe o hábito de se reforçar, de estar de bem consigo próprio. Isto é muito capacitante, positivo e enriquecedor. A relação de apoio que conseguimos estabelecer connosco mesmos é muito poderosa. O passo 5 é: partilhe a sua felicidade com os outros. Você precisa de ser positivo consigo próprio perante este novo e renovado padrão de atitude positiva, para que possa realmente ter efeito, mas necessita igualmente mostrar-se positivo com os outros. É reforçador e reconfortante a partilha da sua positividade ao mundo. Existe uma forma muito simples de poder executar isto. Seja agradável com as outras pessoas, diga a alguém que simpatiza com ela, elogie alguém por alguma característica que goste nessa pessoa. Diga a alguém muito significativo para você o quanto o ama e como essa pessoa é importante. Quando alguém estiver em baixo, não se junte nas lamúrias, puxe-o para cima, anime-o, relembre-se da fórmula da positividade e visualize a subtração da vitimização. Depois, por exemplo, compre-lhe um presente, convide-o a tomar um café. Perceba em si o quanto de bom tem para oferecer aos outros. Olhe para si como alguém que também é capaz de ajudar os outros. Tente não apenas tratar os outros como gostaria de ser tratado, mas também considerar como eles gostariam de ser tratados. As pessoas apreciam a positividade. E quanto mais você compartilhar com os outros, mais você pratica a atitude positiva, reforçando-a na sua própria vida. Olá! Nesta aula vou falar sobre como sedimentar uma atitude mental positiva perante a vida. De forma genérica, podemos dizer que a atitude é definida como uma maneira de olhar ou viver a vida. A atitude mental positiva é uma decisão que se expressa através dos nossos comportamentos, podendo estes ser aprendidos. A atitude mental positiva é um subproduto da positividade. Na verdade, funciona como se fosse algo que liberta um conjunto de informação intencional dirigida a outras partes de nós mesmos, mentais e físicas, que por sua vez influencia a forma como funcionamos. O que se pretende? Em resultado de você sedimentar a atitude mental positiva, é que à medida que vai percebendo como funciona esta forma de dialogar consigo mesmo, perceba igualmente qual o impacto que isso tem em você mesmo. Que palavras, que imagens, processos, raciocínios e experiências você aciona para que o conduzam a um determinado desempenho ou resultado. A atitude mental positiva é realmente sobre o esforço da crença de que você pode decidir como reagir a determinadas situações difíceis em prol de si mesmo. Nunca é sobre mentir para si mesmo, é tudo sobre capacitar-se. Como muito bem disse William James, é a nossa atitude no início de uma tarefa difícil que, mais do que qualquer outra coisa, vai afetar o seu resultado. E Sugar Ray Robinson brindou-nos com esta grande verdade. Eu sempre acreditei que você pode pensar positivamente
como pode também pensar negativamente. De acordo com as duas frases anteriores, importa que você retenha o seguinte: não importa tanto o que você pensa, mas sim a forma como pensa. Por exemplo, se você fosse uma pessoa que tivesse medo de falar em público e necessitasse de fazer um discurso importante na presença de algumas dezenas de pessoas, certamente na sua mente passariam pensamentos do género: e se eu gaguejar? E se eu me esqueço do discurso? E se eu ficar paralisado? Tenho medo de passar uma vergonha. Ainda que todos estes pensamentos pudessem passar na sua cabeça, isso só por si poderia não causar-lhe problema nenhum. O problema real iria manifestar-se no momento em que você passasse a agir de acordo com isso, ficando amedrontado, focado em cenários catastróficos e a imaginar-se a fracassar. Ou então, mesmo com esses pensamentos negativos a passarem-lhe na cabeça, você poderia fazer o exercício de não lhes dar ouvidos, distanciar-se deles, perceber que não passam apenas de receios antecipatórios e, a partir dessa análise, começar a focar a sua atenção no conteúdo do discurso, nos aspectos que importa realçar. Poderia ainda relembrar-se do que poderia fazer caso começasse a sentir-se ansioso, como, por exemplo, respirar fundo, descontrair-se e voltar a focar a atenção no discurso, verbalizando silenciosamente palavras de incentivo. Vou apresentar 5 passos que asseguram a implementação da atitude mental positiva na sua vida. O passo 1 é: tome consciência que ter atitudes positivas é uma escolha. Por muito difícil que seja admitir, você escolhe sempre os estados emocionais em que se encontra. Pode é ter mais ou menos consciência disso. Lembre-se que os sentimentos são isso mesmo. Sentimentos que se referem à percepção que estamos a ter em relação a alguma coisa que está a acontecer na nossa vida. Como tal, os sentimentos em si mesmo não são bons nem maus. São apenas informação. Nós é que interpretamos como bom ou mau aquilo que sentimos. E a partir daí, escolhemos a atitude a ter face à situação que estamos a viver ou aquilo que estamos a pensar. Como está representado aqui na fórmula da positividade. Aquilo que importa você saber é que perante a sensação que você tem de sentimentos e pensamentos negativos, pode aceitar o que está a sentir e depois mudar o seu estado interno e colocar-se numa atitude positiva, com pensamentos orientados para a solução. Dou-lhe o seguinte exemplo. Se alguém partir uma perna, no processo de recuperação, sempre que a colocar no chão, irá sentir dor. A dor aqui é benéfica, pois informa e relembra a pessoa que tem um problema na perna e, temporariamente, tem de ter mais atenção. Depois, numa tentativa de se sentir melhor, irá usar as outras partes do seu corpo no sentido de se conseguir movimentar, mas mais devagar, obviamente. O que se passa neste exemplo é que a pessoa, apesar de ter um problema, não se confunde com o problema, sente que é capaz de se ajudar a ela própria e ao problema, a perna partida, e assim fazer uma recuperação mais eficaz. Arrisca dizer que esta pessoa teve uma atitude positiva face à sua situação, porque teve consciência do seu problema e decidiu-se a organizar as outras partes do corpo que estavam funcionais e sem problemas e fazer o que estava ao seu alcance. Isto é sem dúvida uma atitude positiva. De acordo com o descrito anteriormente, sempre que você se sinta desanimado, desesperançado ou triste, tente lembrar-se que isso é como se fosse a sua perna partida, a queixar-se, que na verdade é o seu problema a manifestar-se, a chamar-lhe a atenção. Você deverá esforçar-se para não se identificar com esses sentimentos incapacitantes e dizer para si mesmo: isto é o meu problema a queixar-se. Depois decida levá-lo em consideração e faça algo para se ajudar. Faça algo de capacitador e positivo. Decida-se a melhorar, a procurar uma solução. Não se renda. Acredite em si e faça coisas construtivas. O passo 2 é: livre-se da negatividade. Se você pretende viver uma vida de alegria e felicidade, não pode de forma nenhuma alimentar os seus pensamentos negativos.
movimentar-se de acordo com eles e muito menos tomar decisões num estado crónico de negatividade. Os pensamentos passam na cabeça, tal qual os balões de fala nos livros aos quadrinhos de banda desenhada. Se partirmos desta analogia, isto é capacitador, pois permite-lhe aplicar a técnica que apelido de zoom. À medida que os pensamentos vão surgindo na sua cabeça, se tomar consciência deles e verificar que são destrutivos e incapacitantes, não tem necessariamente que os seguir, nem tampouco tentar eliminá-los. Ter pensamentos negativos não é prejudicial. O que prejudica é deixar-nos dominar por eles e tomar decisões baseadas nesses pensamentos distorcidos, pela percepção ou incapacidade do momento. Então, o que fazer? Você deve aplicar a técnica de zoom, ou seja, quando você fica ciente que está a ter pensamentos negativos, de forma imaginada, crie na sua mente outro balão de fala com outras frases mais capacitantes e utilize a sua concentração como se fosse uma lente de uma máquina fotográfica a fazer zoom. Assim sendo, aumente o seu foco naquilo que construiu na sua mente. Em seguida, você pode adicionar a técnica de mudança de canal. Vou explicar rapidamente esta simples, mas muito eficaz técnica. Peço-lhe que imagine que vai ao volante do seu carro e que na rádio que está a ouvir está a tocar uma música que detesta. Essa música faz com que você tenha lembranças desagradáveis que o colocam num estado mal-humorado e triste. Acredito que você quisesse, no segundo seguinte, mudar a estação de rádio. Ou seja, mudar de canal. Isto é exatamente o que você pode fazer na sua mente, sempre que perceba que está a ter pensamentos de negatividade. Mude de canal. Mude o foco da sua atenção interna para pensamentos e imagens que possam ser mais agradáveis e úteis. Em seguida, emparelhe a técnica de zoom que referi anteriormente e foque-se em algo positivo e construtivo, algo de que goste, aumentando assim ainda mais a sua concentração nesse cenário. O passo 3 é: olhe para o lado positivo da vida. Podem não existir aspectos positivos em tudo. Acredito que muitas coisas não têm nada de positivo ou construtivo na vida. E por certo, todos nós já fomos confrontados com situações destas nas nossas vidas. Quanto a estes acontecimentos, nada podemos fazer, dado que não os controlamos. Mas as respostas e reações a eles, sim. Podemos escolher o que fazer, que ações tomar e que atitude adotar. As coisas que nos acontecem, em si mesmas, podem não ser positivas, mas a forma como nos organizamos para as minimizar, ou para minimizar os danos colaterais, ou para tentarmos reverter a situação, essa sim pode e deve ser positiva. Está ao nosso alcance e depende unicamente de nós. Perante um cenário negativo que passe na sua mente, utilize a seguinte técnica: a técnica de padrão de interrupção. Quando fazemos algo repetidamente, isso torna-se um hábito e os padrões de negatividade tomam o controle da nossa mente. É importante trabalhar no sentido de arranjar qualquer coisa que interrompa definitivamente os pensamentos não desejados. Por isso você deve utilizar a técnica de padrão de interrupção. Para aprofundar esta técnica, peço-lhe que de forma imaginada se veja numa situação desconfortável e incapacitante à sua escolha. Tente imaginar isso. Assim que tiver esse cenário na sua mente, pare. Tente perceber os sentimentos incómodos associados à situação que está a visualizar na sua mente. Tente sentir isso. Muito bem. Agora substitua mentalmente os pensamentos e emoções por outros mais positivos e que desejaria vir a ter na próxima vez que possa sentir que está a gerar padrões de negatividade idênticos ao que escolheu neste exemplo. Ok, muito bem. Em seguida, tente perceber como se sente ao focar-se nesses pensamentos e emoções mais agradáveis. Provavelmente bem melhor que a última vez que se sentiu mal. Ótimo. Agora reforce esses pensamentos, sentimentos e o discurso e diga a você mesmo que é isso que fará na próxima situação negativa que enfrentar. Sentir-se-á certamente bem melhor.
Depois de ter implementado e treinado o padrão de interrupção, segue-se a aplicação do padrão de interrupção de negatividade como um alerta. Uma das formas mais comuns de ficarmos com uma atitude incapacitante é quando ignoramos e não tomamos consciência do quão desconfortáveis e negativos os nossos pensamentos são. Muitas pessoas dizem: eu não quero pensar sobre isso, porque isso aborrece-me, irrita-me, fico chateado. O desapontamento, a tristeza, o aborrecimento e o medo são sinais, são sentimentos que nos alertam para a necessidade de enfrentarmos a situação. A negatividade pode ser um motivador poderoso. Por isso, quando você detectar que está a ter uma atitude negativa, deverá tomar consciência que é necessário fazer alguma coisa acerca disso. E, consequentemente, deverá agir na tentativa de mudar essa atitude. Saber apanhar-se a si mesmo a ter atitudes negativas ou a agir de acordo com os seus pensamentos negativos deverá funcionar como um alerta para a necessidade de tomar o controle, interrompendo a continuação do foco nesse cenário negativo. Depois de você já começar a ser capaz de apanhar a si mesmo a entrar num cenário de negatividade, deverá continuar o processo focando-se no que é positivo. Tente perceber que características possui em si que o possam ajudar a melhorar aquilo que deseja. Centre-se nas forças e virtudes que o caracterizam ou caracterizavam no passado. Lembre-se das vezes em que esteve em situações difíceis e como foi bem sucedido. Avive na sua memória os momentos em que se esforçou para arranjar uma solução e foi bem sucedido. Se nos colocarmos num estado de capacidade, de coragem e combatividade, a nossa mente irá procurar na sua base de dados informações para arranjar uma solução. Dê uma ordem direta a si próprio. Por exemplo, vou ser capaz, vou arranjar uma forma de conseguir. Mesmo que seja difícil, irei arranjar uma maneira. Faça isso. O passo 4 é: reforce a positividade em si. Assim que consiga começar a detectar os padrões de negatividade e tomar controle sobre os seus pensamentos e consequentes decisões a tomar, as suas redes neuronais irão iniciar um processo de mudança e reforço. Cada vez que conseguir reverter um estado de incapacidade ou uma atitude negativa para uma atitude mais capacitadora e positiva, esses caminhos neuronais que foram ativados aumentarão a sua força de resposta. Isto quer dizer que aumentou a probabilidade de voltar a pensar da mesma forma em situações futuras, até que se estabeleça um padrão de respostas comportamentais mais satisfatório. Este processo funciona como quando se treina um músculo. Quanto mais exercitar este tipo de raciocínio, mais forte ficará. Por isso mesmo, na fórmula da positividade, podemos verificar a construção desse padrão de comportamentos através da multiplicação do comportamento intencional. Quanto mais vezes você reproduzir conscientemente uma determinada ação, mais probabilidade você tem de voltar a repeti-la no futuro. Para reforçar a sua positividade, presenteie-se. Para realizar isso, de forma imaginada ou de forma material, reforce a sua atitude positiva face aos obstáculos e situações de vida difícil, oferecendo um presente a si mesmo. Pode dizer para si próprio: boa, consegui! Fui corajoso o suficiente para obter sucesso. Fiquei muito contente, consegui aplicar as minhas habilidades. Comprometa-se consigo. Se conseguiu vencer algo que até então não tinha conseguido, marque uma massagem, vá a um bom restaurante e diga para si: este é um presente que ofereço a mim próprio pela atitude que consegui ter. Do ponto de vista psicológico, isto é extremamente importante, pois você reforça a sua própria capacidade e reconhece que possui em si características que merecem ser recompensadas. Este ato faz com que valorize e ganhe o hábito de se reforçar, de estar de bem consigo próprio. Isto é muito capacitante, positivo e enriquecedor. A relação de apoio que conseguimos estabelecer connosco mesmos é muito poderosa. O passo 5 é: partilhe a sua felicidade com os outros. Você precisa
de ser positivo consigo próprio perante este novo e renovado padrão de atitude positiva, para que possa realmente ter efeito. Mas necessita igualmente mostrar-se positivo com os outros. É reforçador e reconfortante a partilha da sua positividade ao mundo. Existe uma forma muito simples de poder executar isto. Seja agradável com as outras pessoas. Diga a alguém que simpatiza com ela. Elogie alguém por alguma característica que goste nessa pessoa. Diga a alguém muito significativo para você o quanto o ama e como essa pessoa é importante. Quando alguém estiver em baixo, não se junte nas lamúrias, puxe-o para cima, anime-o, relembre-se da fórmula da positividade e visualize a subtração da vitimização. Depois, por exemplo, compre-lhe um presente, convide-o a tomar um café. Perceba em si o quanto de bom tem para oferecer aos outros. Olhe para si como alguém que também é capaz de ajudar os outros. Tente não apenas tratar os outros como gostaria de ser tratado, mas também considerar como eles gostariam de ser tratados. As pessoas apreciam a positividade e quanto mais você compartilhar com os outros, mais você pratica a atitude positiva, reforçando-a na sua própria vida.